Oi, que bom que você chegou até aqui. Essa é a segunda mensagem da nossa série chamada Conversão. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir um favor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, aqui no YouTube, clica em inscrever-se e ativa o sininho. Pelo menos assim, toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. E vou pedir para você também clicar no joinha. Pelo menos assim eles entendem de que a nossa mensagem é boa e faz com que ela chegue a outros lugares ainda mais longe, para que a palavra de Deus possa atingir tantas outras pessoas. E a mensagem de hoje é essa: Deus não desistiu de você. Gênesis, capítulo 3, versículos de 8 a 13. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes a meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Essa passagem, ela é conhecida pelo primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva. Depois de Deus ter moldado o homem de maneira maravilhosa, Deus deu ao homem a liberdade. E na sua liberdade, o homem comeu do fruto da árvore do meio, a qual Deus tinha indicado para que não comesse. E ali, então, se consuma o primeiro pecado, a culpa original, e que nos dá hoje, nos traz a condição de sermos pecadores, que nos impõe a concupiscência. Isso é a nossa tendência a cometer pecados. O pecado de Adão tem reflexo até os dias de hoje na nossa vida. Pensem, Adão e Eva estavam no paraíso. Eles estavam no Éden. Deus deu a eles a disposição de tudo. Deus deu a eles vocação. Deus deu a eles propósito. Mas eles se esqueceram do que Deus havia dado. Eles se esqueceram da sua própria origem. Eles se esqueceram de que eles não haviam se criado por si mesmos, mas que era Deus quem os tinha criado. E eles então traíram a Deus. Eles quase que romperam com tudo o que tinham com Deus. É bonito que nessa passagem, na tradução que eu acabei de ler, a tradução da Ave Maria, diz que eles ouviram os passos do Senhor que passeava pelo jardim. Isso significa de que Deus passeava pelo jardim constantemente. Eles sabiam quem era. É como quando temos um carro em nossa casa e nós ouvimos, quando chega o carro, todo mundo sabe que aquele carro que é da nossa casa acabou de chegar. Ele tem um barulho próprio, a gente começa a identificar o barulho. Os pais, por exemplo, muitas vezes eles nem precisam levantar para saber qual filho que chegou, porque só pela maneira como abre a porta, pela maneira como mexe na chave, ele já sabe qual filho acabou de chegar em casa. E assim também acontecia com Adão, Eva e Deus. Entendam de que existia intimidade, a tal ponto deles reconhecerem o barulho dos passos do Senhor. Se você pegar em outras traduções, na tradução da CNBB, ou mesmo em tantas outras que nós temos, vai dizer que eles ouviram a voz do Senhor. E a voz também é uma outra coisa que a gente reconhece de longe. Muitas vezes, sem olhar para trás, sem estar muito perto, a gente consegue reconhecer a voz de quem a gente ama ao longe. A gente reconhece de quem a gente ama. Isso significa que entre Deus e Adão e Eva existia amor. E o amor, ele continua existindo de Deus para com Adão e Eva. Mas ali, Adão e Eva rompem
a fidelidade do amor deles para com Deus. Afinal, Deus é onisciente. Deus não precisava chamar por Adão. Deus não precisava perguntar onde ele estava. Deus sabia. Deus sabe. Deus nos conhece. Mas por que então Deus pergunta para Adão: onde estás? É porque no fundo não é Deus quem precisa achar Adão. Não foi Deus quem perdeu Adão. Foi Adão quem perdeu a si mesmo. Quando Deus pergunta a Adão: onde estás? Deus não quer saber uma resposta de Adão de estou atrás da árvore e me escondi. Não era isso que Deus estava esperando. Deus, na verdade, ele provoca Adão para que Adão olhe: ei, onde eu estou? E daí eu quero te fazer essa pergunta: onde você está? Qual o lugar que você se encontra? Em que lugar a sua vida se encontra hoje? Em que aspecto sua vida está hoje? É essa a grande pergunta quando Deus olha ao redor e pergunta a Adão: onde estás? E se Deus te perguntasse hoje: onde estás, filho querido? O que você teria a responder a Deus? A nossa série se chama Conversão, justamente porque somos convidados a olhar para nós mesmos e para os rumos que temos dado à nossa vida. Muitas pessoas experimentam o amor de Deus de tantas formas, na Santa Missa, na confissão, através de retiro, experiências de oração. Quantas pessoas fizeram lindas experiências com Deus, mas abandonaram. Por quê? Porque elas esqueceram desse primeiro amor, elas deixaram apagar aquele amor que impulsionava elas a irem à frente, que impulsionava elas a responderem com amor a Deus, guardando e vivendo seus mandamentos. Onde estás? Essa é a pergunta de Deus para cada um de nós hoje. Onde eu me encontro? Será que eu também estou escondido? E aqui eu fico me perguntando: Adão estava escondido de quem? Ele sabia que Deus era onisciente. Ele sabia que Deus era onipresente. Adão tinha consciência de quem era Deus. Adão sabia que Deus sabia onde ele estava. Mas naquele momento em que Adão olha para si mesmo, ele responde para si mesmo: estou escondido. E ele precisa dizer isso a Deus: estou escondido. Quantas e quantas vezes nós temos nos escondido de Deus? Porque às vezes cometemos um pecado da qual nós nos achamos indignos de Deus. Muitas vezes nós desistimos de nós mesmos. Mas eu quero te trazer essa mensagem hoje. Deus não desistiu de você e não vai desistir. Não há nada que você faça que faça com que Deus te ame mais ou menos. Deus te ama infinitamente. É preciso que nós olhemos para nós mesmos e não desistamos da nossa vida. Talvez você por muitas vezes já pensou porque você está vivendo. Talvez você que hoje essa mensagem chega já tenha se perguntado alguma vez na vida: por que eu não morro? Por que eu ainda estou vivendo? E eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que você ainda está vivendo porque Deus continua te desejando, porque Deus não desistiu de você e Ele não vai desistir, porque Deus ainda quer te amar e Ele vai insistir nisso até o fim. Não adianta você fugir. É dentro da sua liberdade que Deus vai te amar. Deus aguarda o seu sim. Deus aguarda a sua abertura de coração para que Ele então derrame do amor dele sobre você. Deus não vai desistir. Deus vai continuar passeando pelo jardim. Deus vai continuar fazendo da mesma forma. O que é bonito disso é que quando eles ouvem o passo de Deus, eles já sabem. Eles já sabem porque Deus fazia aquilo constantemente, com toda certeza. Porque eles tinham a oportunidade de passear com Deus pelo paraíso. E então eles percebem que Deus está ali passeando entre eles. E daí então eles se escondem.
Deus vai continuar fazendo da mesma forma como sempre fez, da maneira como Ele te moldou por amor, e com amor Ele vai continuar trabalhando na sua vida, desde que você permita, desde que você deseje, desde que você o queira e manifeste a Ele. E é interessante que Adão se percebe nu. Adão sempre esteve nu. A percepção de nudez de Adão é porque mudou o coração de Adão. É porque mudou a maneira de ver a vida e as pessoas. E isso acontece tantas vezes. Por conta do pecado nosso ou por conta do pecado do outro, a gente muda a maneira de olhar. A gente muda a maneira de amar. Quantas e quantas pessoas a gente já deixou de amar ao longo da vida por conta de algumas situações? Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto muito importante, para algo que eu tenho visto ao longo do tempo e tenho certeza disso dentro do meu coração. Por muitas e muitas vezes ouvimos falar que as mulheres são um sexo frágil, porque elas sentem muito mais, porque elas se decepcionam, porque tem muito mais mulheres depressivas do que homens. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso é mentira. Isso é mentira, sabe por quê? As mulheres, na verdade, se decepcionam mais, elas têm muito mais dores emocionais porque elas se expõem mais, porque elas amam muito mais, porque elas amam sem reservas, porque elas são muito mais fortes. E ao serem mais fortes e amarem além das suas forças, amarem além daquilo que está acontecendo, é por isso que elas acabam se decepcionando. Fechar-se ao outro por conta daquilo que aconteceu não é sinal de fortaleza. Fechar-se ao outro por conta de alguma coisa do passado não é sinal de maturidade. Não, isso é mentira. Maturidade é eu continuar amando além das minhas forças, independente do que aconteceu. Essa é a nossa vocação. É eu saber perdoar além daquilo que eu sou capaz fisicamente. E que bonito é saber quando nós somos fortes nesse sentido. Quanto mais alguém se expõe, quanto mais alguém se torna vulnerável, mais forte essa pessoa se torna, mais exemplar ela se torna. E é isso que é importante nós entendermos. Quando Adão se percebe nu, ele se olha de maneira diferente. E ao olhar-se de maneira diferente, ele vai olhar para aquilo que é de Deus, para aquilo que Deus tem. Ele vai olhar para o seu interior, para a sua vocação, e tudo ali vai esfriando. E Deus então pergunta para Adão: por que você me diz isso? Por um acaso, Adão, você quis comer lá do fruto da árvore do meio? E daí aqui vem um ponto da qual nós muitas vezes fazemos como Adão. A transferência de culpa, ali acontece a transferência de culpa. Adão fala para Deus, foi a mulher. E Deus então pergunta para a mulher, por que você fez isso? E a mulher responde, foi a serpente. Porque nós acabamos transferindo a culpa, não queremos admitir quem nós somos. E é justamente nesse ponto em que nós rompemos de vez para com Deus, porque não temos a capacidade de assumir quem nós somos e o que nós fizemos. Um cristão, ele acaba rompendo de vez e vivendo uma vida muitas vezes sem sentido, infeliz, simplesmente porque ele não consegue olhar para si mesmo e admitir, fui eu que errei. Eu poderia ter recusado, mas não. Fui eu que disse sim. Fui eu que fiz isso. Não, é mais fácil transferir a culpa e falar que foi por conta da culpa dos outros. Quantas e quantas vezes nós temos feito isso nas nossas próprias vidas? Nós não assumimos as responsabilidades pelas nossas atitudes e pelas nossas escolhas. Nós queremos culpar o outro. Eu sou infeliz por conta do que o outro me fez. Eu sou infeliz porque minha família é assim. Eu sou feliz porque eu nasci dessa forma. Eu sou infeliz porque isso aconteceu comigo. Não! Você tem sido infeliz porque você tem escolhido. Porque você tem escolhido de maneira ruim as coisas. No fundo, nós precisamos começar a optar por Deus.
Porque quando estamos com Deus, não importa o que nos aconteça, nós continuaremos experimentando a felicidade dentro de cada um de nós. Eu gosto muito de um dos momentos em que existe uma oração num DVD do Rosa de Saron, em que ele diz justamente isso, que muitas vezes nós cristãos nos pegamos diante das situações e nós nos perguntamos: por que que isso aconteceu comigo? Por que que a morte chegou? Por que que tal pessoa morreu? Por que que o meu pai, o meu filho, o meu avô morreu? Se não existe diferença nenhuma, se morre de quem é cristão e de quem não é cristão, qual a vantagem de ser cristão? E eu gosto muito quando eles dizem que, na verdade, nós que somos cristãos, a doença, a morte, a dor, o sofrimento, eles vêm sim. Eles vêm ao nosso encontro, eles passeiam na nossa casa, mas quando eles vão embora, eles não nos roubam nada. Não rouba a nossa fé, não rouba a nossa esperança e, principalmente, não rouba a nossa capacidade de amar. O que nos diferencia de qualquer outra pessoa é a nossa capacidade de amar. É isso que nos faz cristãos. E é importante que nós tomemos posse disso, mas que nós nos conscientizemos disso. Para que quando Deus perguntar onde estás, eu saiba responder. Ou melhor, para que Deus nem pergunte, nem precise me perguntar onde estou, por saber que estou ao lado dele. Será que nós temos passeado pelo jardim com o Senhor? Ou será que nós temos dado ouvido às serpentes que têm tentado nos seduzir pelo mundo? É importante que cada um de nós hoje olhe para dentro de si nesse processo de conversão, para começarmos a perceber quem somos e onde estamos e o que nós seremos daqui para frente. E quem será Deus para nós daqui para frente. Naquele momento em que Adão decide de comer do fruto, ele rompe aquilo que existia de mais belo, a aliança de amor mais profunda, que era do verdadeiro amor. Rompe com aquilo que é o plano de Deus. Todos nós, ao pecarmos, rompemos de alguma forma com o plano de Deus na nossa vida. Nós nascemos para o céu, nós nascemos para a santidade, nós nascemos para a felicidade. E o céu precisa começar a acontecer já aqui na terra. Nós precisamos nos habituar a viver e conviver com Deus já aqui. Para que a morte seja apenas um pequeno evento entre esta vida e o céu. Santa Teresinha, ela tem uma frase linda, da qual de verdade eu gosto muito. Ela diz: não será a morte quem virá buscar-me, será Deus. E isso porque eu desejei Deus a vida toda. Isso porque eu vivi com Deus a vida toda. Nós temos vivido com Deus. Deus faz parte da nossa rotina. Mas mais do que isso, muitas vezes nós vamos à igreja, muitas vezes nós temos vida de oração, muitas vezes as pessoas nos conhecem por sermos cristãos, mas a grande questão é se as nossas atitudes revelam quem nós somos, se as nossas atitudes revelam o cristão que nós somos. Porque quando o pecado entra na nossa vida, ele fere o nosso interior e não existe ferida interna que não seja refletida pelas nossas atitudes. Ninguém consegue esconder aquilo que traz dentro de si. É muito importante nós pensarmos nisso hoje. É muito importante com que o nosso coração fique contrito. Porque muitas e muitas vezes até nós buscamos a confissão, mas não buscamos a confissão por contrição, porque estamos arrependidos ou porque entendemos que com o nosso pecado nós ofendemos o Senhor. Muitas vezes nós buscamos a confissão pura e simplesmente por atrição. Isso é por medo do inferno, por medo de não chegarmos ao céu, mas nós esquecemos do plano de amor que Deus tem por nós. O que eu quero que você saiba é que mesmo Deus, sabendo de que Adão e Eva tinham comido do fruto da árvore, mesmo Deus sabendo que eles tinham reconhecido a sua nudez,
que eles tinham se escondido de Deus, Deus buscou Adão e Eva. Deus foi até eles novamente, porque Deus desejou Adão e Eva. E Deus poderia ter se aproximado muito mais, era preciso que Adão e Eva se reconhecessem e que não tentassem transferir a culpa. Quantas e quantas vezes nós ouvimos sacerdotes, ao orientar a paróquia, dizer: por favor, quando vierem para a confissão, contem somente o pecado. Não fiquem se justificando, porque muitas vezes, quando chegamos ao confessionário, nós queremos contar o nosso pecado, mas nós queremos contar o porquê nós cometemos aquele pecado. Nós queremos achar uma desculpa e acabamos fazendo como Adão e Eva, transferindo a nossa culpa. Quando você chega ao confessionário que você quer ficar explicando por que você teve aquela atitude, você tem a mesma atitude de Adão e Eva, que é transferir a culpa. O confessionário é o único tribunal na face da terra em que nós entramos, nos declaramos culpados e saímos de lá absolvidos. O confessionário é lugar de fonte de amor. O confessionário é fonte que nos limpa do pecado. Mas é importante entendermos que o pecado, ele é como colocarmos um prego numa madeira. Ao confessar, eu tiro de lá aquele prego, porque eu não quero mais aquele pecado, eu não quero mais viver daquela forma e eu tenho o desejo de mudança. Mas nós não podemos esquecer que a marca continua na madeira. Nós continuamos ficando marcados pelos nossos pecados. E é por isso que na sabedoria de toda a igreja, do seu magistério e da tradição, nós temos então as indulgências, a qual nós temos que cumprir algumas coisas. Rezar pelo Santo Padre Papa, rezar um creio, fazer uma confissão contrita, cumprir a penitência. Rezar então pedindo a graça da indulgência por nós e pelas almas do purgatório. Porque é para que a gente possa retirar essa marca que ficou, para que nós possamos então um dia estar no céu. O purgatório, ele é justamente essa oportunidade de chegarmos ao céu. Deus, ele insiste tanto em nós, que desde o momento em que nós nascemos até o momento de morrermos, Deus tem tentado ao todo tempo falar conosco. E muitas vezes, por conta do pecado, nós ouvimos os passos, ouvimos a voz de Deus e nós fugimos e nos escondemos. Eu quero te chamar, você que viveu muito perto do Senhor e que por um acaso tem se escondido diante de tantas coisas, tem ido para longe, não tem buscado. Eu gostaria de te chamar de volta através dessa mensagem. Volta, meu irmão. Volta, porque o Senhor tem te buscado e Ele vai continuar te buscando. Deus não desistiu e não vai desistir de você. Porque Ele te ama e te ama com amor eterno, com amor fiel. O amor dele não impõe condições. O amor dele não tem prazo. O amor dele não é imperfeito como o nosso. Deus te ama infinitamente e vai continuar te amando. Quando Deus busca Adão no paraíso, Deus, na verdade, Ele está insistindo em Adão. Deus, naquele momento, Ele está rompendo com a solidão de Adão. Adão se esconde porque ele se sente só. Ele se vê nu porque ele se sente desamparado. Essa nudez, ela é tão forte e tão marcante diante da situação de Adão, que essa mesma nudez Cristo vai experimentar no momento de ser pregado na cruz. Essa mesma nudez de olhar para si e de se sentir sozinho, desamparado. Quando então Adão responde a Deus, ele conversa com Deus através da oração. Mas o que acontece ali naquele momento de conversa é que Adão transfere a culpa, isso é, ele não tem capacidade de olhar para a própria solidão. Isso tem acontecido conosco na nossa sociedade. Quantas e quantas vezes somos prolixos em falar do mundo, em falar das coisas que acontecem à nossa volta, mas não sabemos falar de nós mesmos. Muitas vezes precisamos de tantos e tantos profissionais que hoje têm se dedicado, graças a Deus, a nos ouvir para que a gente consiga falar quem a gente é. Na verdade, nós não somos aquilo que fazemos. Nós somos quem nós sempre fomos, seres humanos, filhos amados de Deus. E isso é importante com que cada um de nós perceba.
Eu gosto muito de uma história que dizia que um pai, ele foi à cidade com 2 filhos, um pouquinho mais velho, dos seus 12, 13 anos, e o outro um pouquinho mais novo, de 5, 6 anos. Bem numa época em que estava acontecendo o Natal na cidade. E eles moravam no sítio, então eles foram até a cidade, o centro da cidade, e lá eles começaram a passear. E a gente sabe que chega nessa época do Natal, as vitrines ficam maravilhosas, né? Um monte de luzes, vemos Papai Noéis, muitos enfeites, e que bonito que é. E quando as crianças chegaram lá, é lógico que elas ficaram encantadas com aquilo que elas estavam vendo. Como elas moravam ali no sítio, ficavam um pouquinho distante da cidade, então ir para a cidade já era um evento. E ir para a cidade no Natal era um evento a qual elas esperavam durante muito tempo. E quando o pai chega na cidade, ali no centro, ele tem medo dos filhos, por serem crianças, de se perderem. Então ele pede para que as crianças fiquem ali com ele e fiquem próximas. E imagina, essas crianças, elas olhavam então nas vitrines e ficavam maravilhadas e começavam a pedir, né? E criança é assim, ela quer uma coisa, quer outra. Olha, pai, aquilo ali, olha que bonito, eu quero. E o pai então passeando com elas ali pelo centro. E ali passeando com eles, uma multidão muito grande na rua, muita gente se trombando. Ele fala, olha, fiquem sempre perto do papai. E as crianças olhando uma coisa ou outra, uma vitrine, ia um pouquinho para frente e voltava, até que o menorzinho, ele avistou ali um Papai Noel. Um Papai Noel todo feliz, balançando o seu sino, com o seu saco de balas, dando bala para as crianças. E esse menininho, então, ele começa a se aproximar do Papai Noel. Mas esse Papai Noel, ao perceber que esse menininho mais novo se aproximava, ele começa a sair da frente daquela loja. E ele começa a andar bem rápido para frente. E ele vai gritando e correndo. E essa criança, então, ela começa a correr atrás desse Papai Noel. E o Papai Noel toda hora olha para trás para ver se a criança está correndo e oferece para ela a bala, mostrando a bala para ela, balançando o seu sino, e ele continua correndo. E a criança, então, começou a correr, a passar no meio daquela multidão, e imagina, pequenininho, ia passando no meio das pernas de todo mundo e correndo atrás daquele Papai Noel. E quando então o pai percebe, o pai fica desesperado, porque ele não consegue achar onde está seu filho. Onde está meu filho? E começa a procurar, e então ele avista ao longe o filho dele correndo. E ele começa então a correr na direção daquele filho, mas ele não consegue passar. São muitas pessoas e uma multidão. Então ele pede para que aquele filho mais velho corre atrás do seu irmãozinho, pega ele lá, segura ele que eu já chego. E esse irmão então começa a correr atrás desse irmãozinho, só que o Papai Noel então vira uma rua sem saída. E o menininho então vira atrás. Então o irmão começa a correr ainda mais para que ele chegue a tempo. E quando então ele vira a rua e chega àquela rua sem saída, ele percebe que o Papai Noel está com uma guilhotina e com o irmãozinho dele deitado, com as mãos e os pezinhos amarrados naquela guilhotina, com o pescoço na guilhotina, pronto para morrer. O irmão então chega mais velho e ele começa a gritar, socorro, socorro, é meu irmão, não faz isso com ele. E as pessoas que passavam ali próximas começam então a parar todas ali e elas começam a se aproximar e o Papai Noel começa a gritar, não se aproximem porque senão eu solto. E as pessoas ficam pensando, nossa, nós somos em muito, nós seguramos ele facilmente, mas não dá tempo de segurarmos a guilhotina. E ele grita mais uma vez, se vocês derem mais um passo, eu solto a guilhotina. Então o irmão mais velho começa a gritar, por favor, não, deixa com que eu vá aí no lugar do meu irmão, coloca eu aí, solta o meu irmão. Então aquele Papai Noel diz, não, porque você vai me enganar, esse povo vai avançar quando eu tirar seu irmão. E dele fala, não, eu coloco a minha cabeça do lado, eu deito aí do lado, e daí quando você tirar meu irmão eu já coloco a minha. Então o Papai Noel diz para ele, pode ser. Ele vai então, ele deita ali do lado daquela guilhotina e vai colocando a sua cabeça bem próxima. E o Papai Noel diz para eles, não tentem fazer nada, porque senão eu mato os dois rapidamente. Então, quando o irmão mais velho está pronto para pôr a cabeça, o Papai Noel
permite com que ele solte o irmão mais novo. E ele coloca então a cabeça dele ali e trava. O Papai Noel vai fazendo com uma mão, segurando com outra ali bem próximo e trava o mais velho. Então ele solta, desamarra o mais novo e manda com que o mais novo volte. E daí então chega aquele pai e corre de encontro com o irmão mais novo. E aquele Papai Noel, olhando aquilo, vê que a multidão resolve ter coragem e ela começa a avançar. E quando ela começa a avançar, ele então solta a guilhotina e mata aquele irmão mais velho. Eu sei que essa história, ela parece bem trágica. Normalmente nós estamos acostumados a ouvir história em que o final é feliz e todos viveram felizes para sempre e nós crescemos acreditando que felicidade é não ter problema, que felicidade é não ter dor, que felicidade é não passar por doença, que felicidade é não ter morte. E isso não é verdade. Nós podemos ser felizes além de tudo isso. Essa história parece bem trágica, mas eu tenho certeza de que você entendeu. Esse Papai Noel da história, ele é o próprio demônio que nos seduz, que nos leva para longe, que vai mostrando para nós coisas boas. Tudo parece gostoso, como as balinhas do Papai Noel. Tudo parece alegre, como o sininho do Papai Noel que balança. Colorido, como é o Papai Noel. Mas quando a gente menos imagina, nós estamos prontos para morrer, mesmo que seja por dentro. Tenho certeza que você entende que o filho mais novo somos cada um de nós e que o filho mais velho é Jesus e que Jesus deu a vida por cada um de nós para que nós não fôssemos mortos. Ele deu a vida no lugar nosso. Ele foi capaz de dar tudo de si para salvar a cada um de nós. O Pai nos entregou Jesus para que morresse no nosso lugar, para que nós fôssemos salvos e pudéssemos entrar de novo no céu. E pudéssemos fazer a experiência da plenitude de Deus. Nós já fomos salvos e fomos salvos porque Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de você e não vai desistir. E que essa mensagem fique gravada no seu coração. Não importa por onde você andou, não importa os caminhos que você escolheu, não importa o quão longe você está, é hora de voltar, porque Deus deu o seu Filho único por amor a cada um de nós. Deus não desistiu do homem, Deus não desistiu da sua vida, Deus não desistiu da sua alma e não vai desistir. Deus te ama e vai te buscar onde for preciso. Eu gostaria que essa mensagem hoje entrasse de vez no seu coração. E eu quero pedir agora, ó Pai Todo-Poderoso, Deus bom e maravilhoso, que tanto nos ama, que o Senhor hoje infunda dentro do nosso coração essa verdade, de que o Senhor insiste conosco, que o Senhor não desistiu e de que não vai desistir de cada um de nós. Eu gostaria muito que essa mensagem chegasse até os corações mais duros, até as pessoas mais solitárias no dia de hoje. Gostaria muito que essa mensagem chegasse a toda a humanidade para que todos soubessem de que Deus não desistiu de nós. Se você puder e lembrou de alguém que deveria estar ouvindo essa palavra hoje, que você possa enviar para ela, encaminhar para ela essa mensagem. Clica aqui no joinha do YouTube para que ela possa chegar ainda mais longe. Inscreva-se, clique no sininho para que você possa continuar fazendo essa experiência do amor de Deus, de um amor que não se cansa de amar, porque Deus não desistiu de você. Até a nossa próxima mensagem e que Deus o abençoe.